Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso fórum da disciplina de nutrição. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre um tipo específico de macronutrientes, né? De macro, grande, moléculas, né? Então, moléculas grandes que vão auxiliar na nossa nutrição, chamadas de carboidratos, né? Que também podem ser chamados aí de glicídios, de açúcares ou de hidratos de carbono, né? Então, esses carboidratos ou hidratos de carbono, como o próprio nome já diz, vão ser aqueles compostos que são formados a partir de moléculas como carbono, né, hidratos de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Em que proporção? Um carbono para dois hidrogênios para um oxigênio. Isso a gente chama de um hidrato de carbono, né? E sua fórmula geral, ela vai possuir, então, essa configuração, né? Um C, um carbono, dois Hs e um O. Esse N aqui quer dizer a quantidade de hidratos de carbono que esse carboidrato vai ter, né? Eles podem ser de origem animal ou de origem vegetal, né? De origem animal é a forma como eles vão ser estocados nos animais, que é em formato de glicogênio. Onde que fica esse glicogênio? Normalmente no fígado e nas células do tecido muscular. E no vegetal, quando a planta está realizando lá a fotossíntese, eles acabam armazenando essa energia proveniente dos carboidratos em formato de amido. Tudo bem? Eles vão estar suprindo, né, a principal necessidade que o homem, né, que o organismo vivo tem, que é a função energética. Lembra que a Pro falou que as proteínas têm função primária e secundária, que os lipídios têm função primária e secundária, e os carboidratos vão ter função única e exclusiva energética, ou seja, de produzir energia. Quais são outras funções, então, aí do carboidrato, né? É a fonte primária de produção de energia, como a gente acabou de falar. Vai ser um poupador das reservas proteicas, ou seja, quando a gente tem carboidrato, ele vai ser sempre utilizado como fonte primária de energia, poupando proteínas e poupando a energia proveniente dos lipídios. Tem a ação de impedimento na formação de corpos cetônicos. O que são corpos cetônicos? Quando a gente quebra as reservas proteicas, a gente libera corpos cetônicos, né? Que vão estar desestruturando essas células e podem estar causando envelhecimento precoce. Ele ainda pode ser um ativador do metabolismo lipídico. Tem a reserva de energia, né? Quando a gente come uma quantidade a mais de carboidrato, ele vai ser armazenado como fonte de energia, sendo a principal fonte de combustível para o nosso sistema nervoso central, tá? Qual que é a classificação dos carboidratos, né? Os carboidratos, eles podem ser classificados de acordo com a sua capacidade de serem hidrolisados. O que é isso? A sua capacidade de serem quebrados, né, em água e estruturas mais simples, que a gente chama de carboidratos simples, que tem uma rápida, né, quebra, uma rápida digestão, são facilmente quebrados, então eles vão ter baixo peso molecular, né? Então eles vão ser representados por quem? Por monossacarídeos. Mono, estou falando de um único, né, hidrato de carbono, ou dos disacarídeos, quando eu tenho dois hidratos de carbono, né? E a gente ainda tem a classificação dos carboidratos complexos, né, que vão demorar um pouco mais para serem digeridos no nosso organismo, né? E a gente tem o oligo, que significa poucos, né? Seria aí de 3 a 6 moléculas de hidrato de carbono, e os poli, né? Que poli remete a muito, né? Que seriam mais de 20 unidades de monossacarídeos. Então, eles demorariam muito mais para estar realizando a digestão. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas classificações, né? Os monossacarídeos, eles são, então, os carboidratos mais simples, né? Eles vão ser açúcares, né? Que não necessitam sofrer transformação para serem absorvidos.
Então, a gente já consome eles no formato que eles vão ser absorvidos no nosso organismo. Eles podem variar aí, né, na sua quantidade. Os mais conhecidos são a glicose, né, também chamada de dextrose, que é a forma de açúcar que circula no sangue e que é oxidada para estar nos fornecendo energia, né? No homem, todos os demais açúcares se transformam em glicose. Então, tudo que a gente consome fonte de carboidrato vai virar como produto final glicose para a gente ter essa produção de energia. Onde que a gente encontra, né? No milho, na uva, figo, outras frutas, outros vegetais, tá? É bem abundante. A gente tem aí a glicose, pensem assim, vai ser utilizada quando a gente está pensando em energia, lá na formação, quando vocês viram em bioquímica, lá na formação de ATP, formação celular, o produto que eles utilizam é a glicose, tá? A frutose, né, a levulose, a gente já fala que é o açúcar das frutas, né? São aqueles açúcares simples que dão aquele sabor adocicado das nossas frutas mesmo. Então, um exemplo, né? É o açúcar das frutas, o xarope de milho, né? Que vai ser ainda um monossacarídeo, absorção rápida. E a gente tem a galactose, que faz parte da lactose, que é o açúcar do leite, né? Quase nunca é encontrado de forma livre na natureza, mas ele é obtido principalmente pela quebra da lactose, né? Que é glicose mais galactose, tá? Tem algumas pessoas que não têm a lactase, né? A enzima aí que estaria fazendo essa quebra, tá? E a gente ainda tem a ribose, tá? A gente poderia colocar aqui como monossacarídeo, que participa lá na formação do nosso RNA. Os monossacarídeos mais comuns, né, são aqueles formados por pentoses e hexoses, que a gente fala, né, que tenham 5 ou 6 hidratos de carbono. Falando aí em relação aos disacarídeos, quando a gente tem dois hidratos de carbono, são açúcares simples, né, de 2 monossacarídeos que sofrem aí um desdobramento pela ação de enzimas específicas do trato digestivo. Então, eles têm uma leve dificuldade, né, bem simbólica, para serem digeridos, né? Os mais conhecidos, os mais importantes disacarídeos para o homem, né, seria a sacarose, né, que é um derivado da frutose mais a glicose, né? O que seria essa sacarose? A gente também chama de açúcar de mesa, tá? A lactose, que seria o açúcar do leite, que é da galactose mais glicose, e a maltose, que seria açúcar do malte da cevada, né? Quando os amidos dos grãos vão se romper durante essa germinação, que é a composição de glicose mais glicose, tá? Aí a gente vai entrar nos carboidratos mais complexos, né? Os oligossacarídeos é que alguns autores, gente, consideram os disacarídeos, né, que tem 2 hidratos de carbono, como um oligossacarídeo, tá? Mas aqui na nossa classificação, a gente vai considerar monossacarídeos, disacarídeos, oligo e poli, tá? Oligo está se referindo ao quê, então, né? A composições de carboidrato que tem de 3 a 10 monossacarídeos ligados, né? São substâncias de um peso, então, maior, né? De uma digestão um pouco mais lenta comparada com os carboidratos simples, né? Os 2 únicos oligosacarídeos que são importantes para o nosso conhecimento em relação ao homem seria a rafinose e a estaquiose, que são presentes onde? Em grãos de leguminosas em geral, né? Então, a gente tem alguns exemplos, né? Aqui eu estaria dizendo que tem 6 hidratos de carbonos ligados e no outro 3 hidratos de carbono, podendo variar até 10, né? Eles promovem um substrato disponível aos processos fermentativos e ao desenvolvimento de moléculas que compõem a nossa flora intestinal. Ou seja, então, eles vão ser substrato, eles vão ser produto, né, para serem fermentados nas moléculas que vão estar
fazendo a composição da nossa flora. Por isso que a gente fala que tem um efeito pré-biótico, porque vão ser a fonte, né? A fonte para os nossos pré-bióticos, né? Que é a inulina e a oligofrutose, tá? Aí falando ainda terminando os oligosacarídeos, mas falando ainda em relação aos carboidratos complexos, né? A gente tem os polissacarídeos, né? Os polissacarídeos vão ser, então, aqueles carboidratos que têm mais de 20 unidades de monossacarídeos, né? Na sua composição, são várias moléculas associadas, né? Os mais conhecidos são o amido e o glicogênio, né? Que a gente fala que o amido e o glicogênio são fundamentais tem uma função de armazenamento, né? Ou no animal ou no vegetal. O amido sendo armazenado pelas fontes vegetais, e o glicogênio armazenado pelas fontes animais, que é lá no fígado e no tecido muscular. E a gente ainda tem, né, a celulose e a quitina, que tem uma função estrutural, né? Quitina é aquela carcaça, aquele exudato de alguns artrópodes, né? É formado de carboidrato. E a celulose é a parte na parede vegetal dos legumes, né? Que a gente não consegue digerir. Então, aqui, a pectina, como a Pro acabou de falar, né? Ela é indigerível, né? A gente chama também de uma fibra, né? Encontrada nas frutas e vai estar conferindo uma densidade, né? Uma geleia aí. E a celulose é uma fibra vegetal que não são desdobradas pelo suco digestivo, ou seja, elas não vão ser então degradadas. A fibra, nós não conseguimos, a fibra não tem caloria, né? Nós não conseguimos aí degradar. Consequentemente, ela não é absorvida, tá? Então, a celulose e a pectina, elas não são consideradas fonte de energia para nós, tá? Celulose e pectina. Elas vão estar desempenhando um papel importante, por quê? Porque elas vão estar auxiliando, vão estar estimulando os movimentos peristálticos. O que são esses movimentos? Os movimentos intestinais, né? Para esse bolo fecal estar caminhando no intestino do indivíduo. São fontes de celulose todos os vegetais, pois eles constituem a parede da célula vegetal, como a Pro falou. Então, a celulose, né, assim como a quitina, tem uma função estrutural, e o amido e glicogênio, uma função de armazenamento, que é o glicogênio, né, que a Pro já falou, que é armazenado no fígado e no tecido muscular, e quando a glicose é necessária, né, quando a gente está precisando de energia, é realizada essa quebra, né, de glicogênio, né, tanto disponível do nosso fígado ou do nosso tecido muscular. Para a gente ter uma alimentação saudável, né, a escolha sempre deve cair sobre os carboidratos complexos, que demoram, né, para ter esse processo de digestão. Por quê? Porque daí eles vão estar estimulando, porque vai ser alimentos ricos em fibras, vão estar estimulando o peristaltismo. A gente vai ver um pouquinho sobre as fibras, mas elas ajudam a controlar, né, o colesterol, a insulina no sangue. E qual que é a quantidade, né, necessária de carboidratos para um homem, né? Em torno de 4 a 8 gramas por quilo de peso, né? O que corresponderia, né? A gente aprendeu a calcular o GET, o que corresponderia a 55 a 60% do nosso gasto energético diário, né? Saibam que um carboidrato, 1 grama de carboidrato, tem em torno de 4 quilocalorias, né? Então, quando a gente quer saber a quantidade calórica de um alimento fonte de carboidrato, a gente vê a quantidade de gramas que ele tem e multiplica por 4. Então, aqui um resuminho, né, dos nossos carboidratos. A gente pode classificar eles, então, quanto a quantidade de hidratos de carbono em monossacarídeos, né, que são os mais conhecidos, a glicose, a frutose, a galactose e ainda a ribose, que a Pro esqueceu de pôr ali, né, que participa da formação do RNA. Os disacarídeos, quando a gente tem 2 hidratos de carbono, olha só, a gente tem
a sacarose, a lactose e a maltose, mais conhecidas, né? Mais conhecidas aí para o nosso organismo. A gente tem os oligosacarídeos, né? E os polissacarídeos, muitas moléculas. Quando eu estou falando em polissacarídeos, eu estou falando em amido, né? Eu estou falando em glicogênio, estou falando em celulose, estou falando em pectina. E ainda a gente tem os os polissacarídeos, né? Não, os oligosacarídeos, que são os que têm poucos hidratos de carbono, que são formados aí pela rafinose e a estaquiose. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de fontes de carboidratos simples, né, fontes energéticas, ou seja, esse carboidrato, assim que é consumido, ele já consegue nos gerar uma produção de energia de forma muito rápida, ou seja, ele aumenta, então, a nossa insulina, né? E aqui, algumas fontes de carboidratos mais complexos, alimentos que a gente vai demorar mais nesse processo digestivo, tá? Qual que é o metabolismo dos carboidratos, né? A digestão dos carboidratos, ela se inicia na boca, né? Com a enzima, né? Com a saliva, com a produção da enzima amilase salivar, né? Então, quando a gente começa a mastigar o alimento, a gente começa a ter essa mistura, né, desse alimento na boca e por meio da amilase salivar, as moléculas, né, de hidrato de carbono começam a ser quebradas. Daí, no estômago, o que que acontece? O estômago é só um local de armazenamento para a fonte de carboidrato, porque vai estar liberando, vai estar tendo a liberação de outras enzimas que vão estar inibindo a ação da amilase salivar, né? Vai ser liberada outras enzimas para degradar outros macronutrientes. Então, nesse momento, o carboidrato é mínimo, a digestão do carboidrato nesse momento é mínima. E daí depois ele vai para o nosso intestino delgado, né? No intestino delgado, finalmente os nossos carboidratos eles vão ser quebrados até suas unidades mais simples, né? Ou seja, até eles se tornarem os monossacarídeos. E a digestão química vai se completar por ação das secreções pancreáticas e intestinais. Então, eles vão ser absorvidos pelos enterócitos intestinais, que são células intestinais, né, epiteliais do intestino delgado, né, que são ricas em microvilosidades, que podem estar quebrando as moléculas, né, e vão ganhar a corrente sanguínea, né, então os enterócitos, eles são células do nosso intestino delgado, né, que vão estar absorvendo, movendo, né, as partes necessárias aí dos nossos carboidratos, tá? E para onde eles vão encaminhar, né? Para o sangue, para o fígado e para o tecido muscular, tá? Já no intestino grosso, né, os carboidratos não digeríveis, as fibras, né, da dieta sofrem a fermentação, daí as células do nosso intestino grosso a gente chama de colonócitos, né, intestino delgado enterócitos, intestino grosso colonócitos. E os resíduos não digeridos através da flora bacteriana vão ser excretados. Então, como a gente não absorve, né, a gente não tem caloria, a gente não tem células para digerir as fibras, né, elas vão ser excretadas, facilitando o bolo fecal. Aqui a gente tem uma visualização, né, de quando eu tenho, por exemplo, um açúcar alto no sangue, eu vou ter uma liberação de insulina, né, que vai ser liberado pelo pâncreas, e essa insulina, ela vai estimular, né, a formação de glicogênio, né, estimulando o quê? A retirada do açúcar do sangue e colocando dentro do músculo ou do fígado, né? Se ela colocar dentro do tecido muscular, né, vai estar fazendo o quê? O que a insulina vai estar fazendo? Diminuindo, né, a quantidade de glicose circulante no sangue, né? Daí, quando eu tenho um açúcar baixo no sangue, né, a gente vai ter a liberação de glucagon, né, que é lá realizada pelo pâncreas também, para estar estimulando a quebra do glicogênio do nosso fígado, para estar aumentando o nosso açúcar no sangue. Tudo bem? Quais que são as recomendações? A Pro já falou de 55% a 65% dos nossos gastos energéticos, sendo de 45% a 55% recomendado
o consumo de carboidratos complexos, né, que demoram a ser degradados, e até 10% só de carboidratos simples. Por isso que na nossa pirâmide alimentar, os doces, eles estão lá no ápice, né? Lá no início, falando de até uma porção ao dia, que representaria esses 10% aqui, tá? Quanto que totaliza, pensando em indivíduo adulto e saudável, de 9 a 11 porções por dia? Saibam que o excesso de carboidrato simples na alimentação vai gerar um excesso de peso, né? Porque ele vai ser armazenado em formato de gordura, de energia corporal, tá? Pensando em carboidratos, a gente tem que falar sobre o índice glicêmico, né? Ele foi proposto pelo Dr. David Jenks, né, em 1981, lá em Toronto. E o que ele falava, né? Ele falava que o índice glicêmico, ele é uma alteração na área da curva glicêmica, né, após a ingestão de uma dose de carboidrato. E essa dose de carboidrato é uma dose padrão, 50 gramas, né? Normalmente utilizado pão branco ou glicose, tá? Em um período de 2 horas, então eles acompanhavam essa curva glicêmica após o consumo de 2 horas, comparando com a ingestão de um carboidrato, de um outro alimento, fonte de carboidrato, tá? Para ver como que funcionava isso no organismo do indivíduo. O David Jenkins, ele elaborou nessa época uma lista, né, com 51 alimentos, demonstrando que os tipos diferentes de alimentos, de preparação e processamento e armazenamento podiam estar influenciando nessa curva, né, nessa curva glicêmica, qual seria o pico, né, da glicemia, da liberação da insulina no nosso sangue, tudo bem? Então, o índice glicêmico, ele está relacionado, resumindo, ao aumento da glicemia no nosso sangue, tá? E é mais utilizado, né, a comparação com o pão branco, tá? Porque tem uma resposta fisiológica melhor do que a própria glicose, né? A gente fala que um alimento, ele pode ter um baixo, um médio ou um alto índice glicêmico, né? Vai depender de uma porcentagem. Então, menor ou igual a 55%, a gente fala que é um alimento que demora, né, a aumentar a minha curva glicêmica, tá? Eu tenho um baixo índice glicêmico. Entre 56 e 69 tem um médio índice glicêmico e alto índice glicêmico acima de 70 ou mais, tá? Os carboidratos de baixo teor, né, glicêmico, eles vão estar entrando de forma lenta na corrente sanguínea, né? Porque eles vão estar fazendo aquela curva de formato lento. Então, eles são ideais antes do exercício, porque eles nos fornecem uma energia contínua. A gente não tem um pico de açúcar no sangue e depois cai, né? Um formato contínuo. E vai poder estar eliminando a necessidade de consumir alguma coisa durante o treino, por exemplo. Mantém os níveis normais de açúcar no sangue, né? Ou seja, a gente não vai ter picos de hiper ou hipoglicemia, né? E exemplos desses alimentos são as fibras e carboidratos complexos, tá? Aqui a gente tem uma lista, né, com vários exemplos aí do índice glicêmico de uma grande parte dos carboidratos. Já a carga, quando a gente está falando em índice glicêmico, a gente não pode se esquecer de associar ela com a carga glicêmica. O que seria a carga glicêmica? Foi proposta em 97 em Harvard, né, pelo Dr. Salmeron, e essa carga glicêmica ela é um produto, ou seja, ela é um resultado do índice glicêmico pela quantidade de carboidrato que tem na porção que eu vou estar consumindo, né? Ou seja, eu preciso saber o quanto a minha insulina eleva, o meu índice glicêmico. Mas a minha carga glicêmica quer dizer o quê? A quantidade que é necessária desse alimento que vai ser absorvida no final das contas, tá? Então, como que é feito? Esse marcador mede o impacto glicêmico da dieta, né? Sendo calculado por esse resultado aí de índice glicêmico versus vezes, né, o teor de carboidrato disponível na porção, dividido por 100, tá? Professora, você vai cobrar essas contas? Não, eu só quero que vocês saibam que a gente tem um índice glicêmico, né? Que é um valor padrão de quanto que a velocidade que vai estar aumentando a nossa glicemia no sangue e a carga glicêmica que vai ser a quantidade que será absorvida no final das contas. Pensem assim,
Tem pessoas que consomem o açúcar de coco, achando, né, que ele é muito melhor do que o açúcar de mesa. Só que o açúcar de coco, ele tem um menor índice glicêmico, né? Ele demora um pouco mais para aumentar. Porém, a carga glicêmica, a quantidade que ele vai ser absorvido, é igual a qualquer outro tipo de açúcar. Então, no final das contas, né, o açúcar de coco, o açúcar branco, qualquer outro tipo de açúcar, né, um açúcar mascavo, eles têm a mesma quantidade de carga, de quantidade que vai ser absorvida. Então, no final das contas, tanto faz qual que vai ser o consumo, tá? Aqui a gente tem também a classificação da carga glicêmica. A gente fala, então, que alimentos que têm uma baixa carga glicêmica, eles têm menos que 10 gramas no alimento, né? E alta carga glicêmica, mais que 10 gramas no alimento. Tudo bem? E ainda para finalizar o conteúdo, né, de carboidratos, a gente tem que falar das fibras. O que são essas fibras presentes nos carboidratos, né? De acordo com a nossa portaria 41, a fibra é qualquer material comestível de origem vegetal que não é hidrolisado, ou seja, ele não é quebrado pelas nossas células do tubo digestivo, do trato digestivo do homem. Então, o homem não consegue degradar as fibras. Ela tem várias funções, né? Tem um efeito laxativo, né? Vai ajudar aqueles indivíduos que estão constipados com o auxílio da água, posição anatômica, entre outros, né? Probióticos. Melhorar a consistência das fezes, aumentar o volume do bolo fecal, né? Porque não vai ser absorvido, vai estar auxiliando ainda no tratamento da obesidade, do diabetes, das doenças dislipidêmicas, né? Vai estar controlando a velocidade de digestão, controlando a absorção de nutrientes. A gente fala que não existe uma digestão e absorção das fibras, né? Porque a gente não tem enzima própria para isso, né? Alguns animais, os ruminantes, têm enzimas que degradam as fibras. Nós, humanos, não temos, por isso elas não geram uma caloria significativa ou caloria alguma para o nosso organismo, né? No cólon, né, as fibras são fermentadas e podem estar produzindo os ácidos graxos de cadeia curta, né? Principalmente o ácido butírico, né? Energia ainda e gases, né? Esses ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butírico ou butirato, eles vão ser fonte de energia para as nossas células do intestino, né? Os colonócitos, do intestino grosso. Aí a gente tem dois tipos de fibra, né? A gente tem as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Quando eu tô falando em fibra solúvel, eu tô falando aquelas fibras que estão em contato com a água vão estar produzindo um gel, né? Por meio de bactérias e vão estar tendo uma viscosidade no colo, vão liberar esses gases. Então, eles vão funcionar como um pré-biótico, principalmente o butirato, para esses ácidos graxos de cadeia curta, e vão regular os níveis de glicose e colesterol, tá? Então, quais são os tipos de fibras solúveis, né? Pectinas, gomas, mucilagens, fós, que é frutoligosacarídeo, rafinose e estaquiose. Né? A gente tem aqui esses tipos de fibra, mas onde que eu encontro? Em farelos de aveia, cevada, centeio, em leguminosas, feijão, soja, ervilha, frutas, né? Dentro da maçã a gente tem pectina, né? Laranja, goiaba, morango e legumes. Pensem que as fibras, elas sempre vão estar num alimento, normalmente em uma ação conjunta. Pode ser que a gente tenha mais fibras solúveis e menos insolúveis, ou mais fibras insolúveis e menos insolúveis, mas elas acabam estando presentes das duas formas nos alimentos, tá? Então, aqui a gente tem as fontes de alimentos que apresentam mais fibra solúvel, porque, por exemplo, a maçã, na sua casca, também vai ter a fibra insolúvel, que é a celulose, que vai estar ajudando no bolo fecal. Quais são as características, então, dessas fibras solúveis, né? Vai estar aumentando a viscosidade dos alimentos, né? Não vão ser formadores de volume fecal, tá? São fermentáveis no colo, formando um gel em contato com a água, como a Pro falou, são solúveis em água e geram uma sensação de saciedade por causa desse gel liberado,
tá? Essa formação de gel liberado. No colo, elas vão ser fermentadas e vão estar alterando a composição da flora intestinal, né? E o metabolismo através da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, tá? Eles vão modificar a nossa saciedade, então a gente fala que é importante estar consumindo alimentos fonte de fibra solúvel, né? Vai estar reduzindo a resposta glicêmica, ou seja, vai estar retardando a liberação, né, de insulina, a resposta glicêmica no sangue, e ainda vai estar auxiliando no metabolismo dos lipídios, tá? Então, ajuda a regular os níveis de lipídio no organismo do homem, né? Os benefícios são espessantes, como a Pro falou, então, em contato com a água geram esse gel, né? Tendem a aumentar a viscosidade do bolo alimentar, retardando o seu esvaziamento gástrico. Nesse retardo do esvaziamento gástrico, a pessoa demora mais para sentir fome, então causa saciedade. E o impacto, né, nessa ingestão desses alimentos. Pode reduzir os níveis pós-prandiais de glicose, porque até formar essa água, até liberar a insulina, ainda auxilia, né, a manter os triglicérides, né, que a gente sabe que são fontes aí de carboidratos, de colesterol total no sangue, tornando extremamente importantes para pacientes diabéticos. Tudo bem? Daí as fibras insolúveis vão ser aquelas que não vão ser dissolvidas na água, né? Ou seja, elas vão ficar intactas quando o alimento se encontrar, né, ou se mover pelo trânsito intestinal, né? Elas, então, vão ajudar exclusivamente a melhorar o volume, né, e a consistência do nosso bolo fecal, ou seja, das fezes. Quais são os tipos de fibra insolúvel? A celulose, né, que está composta nas paredes celulares das plantas, e as hemicelulosas, que estão presentes nos cereais. Quais são as fontes, então, pensando em alimentos? Os farelos, né, farelo de trigo, farelo de milho, farelo de aveia, né, que é aquela casca. E nas hortaliças, quando a gente tem os talos, né, extremamente folhosos, aquilo lá a gente não consegue tá degradando. E ainda em algumas frutas, como eu dei o exemplo da maçã, né, a casca tem fibra insolúvel e na polpa a gente tem a pectina, que é a fibra solúvel. Quais são as características, então? Elas não são viscosas, elas não vão formar gel, elas vão só auxiliar no volume fecal, né? Elas, então, não são fermentáveis no cólon, tá? Aqui a gente coloca sempre fracamente, porque é uma coisa ou outra, né? Como a gente sabe que o alimento é composto de vários, né, itens, a gente coloca não ou fracamente fermentáveis no cólon. Então, a gente não tem aí uma grande movimentação relacionada a isso. As fibras insolúveis, os benefícios, então, vai ter um efeito mecânico sobre o intestino, vai estar auxiliando, né, nesse bolo fecal, elas não são fermentadas, elas vão estar auxiliando a reabsorção de água, a reter a água, elas vão aumentar, então, a massa fecal e o peso das fezes, né? Então, resumindo, as fibras insolúveis têm a característica de auxiliar no bolo fecal, e as fibras solúveis a regular a glicose, a regular os triglicérides, a regular o colesterol, né? E tá formando, né, junto em contato com a água, esse gel que vai estar retardando o esvaziamento gástrico. Aqui a Pro colocou as fontes, né, um resumo das fontes de fibra insolúvel, né, e fibras solúveis que devem ser consumidas aí pelo homem, né? Pense que o homem das cavernas, ele gastava todo o seu tempo procurando comida, né? Então, ele se movimentava muito, ele era um homem magro. Hoje em dia, o homem moderno, ele já encontrou toda a comida e já estocou. Por isso que a população, ela tá cada vez mais obesa, né? Se tiverem dúvidas, mandem mensagem no fórum, mandem mensagem na sala do café ou mandem um e-mail para a Pro. Um beijo!